145 para termos um momento de intercessão. Como foi mencionado, nós temos muitos visitantes hoje, isso nos alegra bastante. Dona Elvira, sogra da nossa irmã Jussara, Augusto, marido da Jussara, Beatriz, Ademir e Isabel. Que o Senhor nosso Deus abençoe cada um dos nossos visitantes pela primeira vez. São bem-vindos a esta casa de oração e que possam voltar mais vezes para a nossa alegria e, acima de tudo, do Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos, Salmo 145, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Esse é aquele momento, irmãos, que nós intercedemos e você pode orar por qualquer questão que esteja aí no seu coração, por qualquer pessoa. Se coloque diante de Deus, feche seus olhos, entregue a sua vida, sua família, sua alma, sua igreja, sua causa diante de Deus. Descanse no Senhor. Espera nele. Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor é fiel. Deus digno, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Deus todo-poderoso. Deus altíssimo. Deus que não é como o homem, que se arrepende, que muda. O Senhor permanece para sempre. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Os teus pensamentos, Senhor, o teu conhecimento que profundo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quando nós pensamos, ó Pai, nos nossos problemas, diante da tua majestade, glória, poder e domínio, nós podemos encontrar descanso. Porque o Deus Todo-Poderoso também é o nosso Pai Celestial, que prometeu cuidar dos seus filhos. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova, Pai, a nossa vida. Sustenta, Senhor, a nossa caminhada. Abençoa, Senhor, o nosso coração para que esteja bem firmado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somos o povo do Senhor, o povo da aliança. O Senhor é a riqueza da nossa vida. Por isso nós rogamos ao Pai que o Senhor receba cada pedido que foi feito aqui, cada súplica, cada pessoa que foi colocada diante do Senhor, que ainda não conhece Jesus e oramos pela salvação. A pessoa que está enferma, debilitada, sofrendo, o desempregado, o angustiado. Ó Deus, a falta de relacionamento, a distância, a dificuldade financeira, a luta. O Senhor conhece, Deus, o que o teu povo está passando. O Senhor ouviu a nossa oração. E nós rogamos, ó Pai, uma bênção particular sobre a vida de cada visitante que está aqui, no nosso meio, na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe cada coração, cada vida. Que eles aqui, Senhor, possam ser tocados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra.
fala poderosamente e de uma forma espiritual, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 21. Atos 21, 17 a 36. Atos 21, 17 a 36. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o. Até aqui por enquanto, irmãos. O apóstolo Paulo fez as 3 viagens missionárias. E aqui finalmente chega em Jerusalém, conforme o versículo 17, onde ele é acusado e preso por ser um cristão. Acusações falsas, violência, e aqui na escadaria ele apresenta a sua defesa.
Paulo chega em Jerusalém, ele se reúne com Tiago e os presbíteros. E Tiago e os irmãos dão um conselho para Paulo. Paulo, faça um voto. Faça alguma observância dentro do templo, para que as pessoas possam ver que você não é contra o templo, contra a lei de Moisés. Paulo faz isso. Contudo, ele recebe uma acusação diferente, de outro assunto, de outra área. Israelita, socorro! Este homem é contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ou seja, o templo. E agora o mais grave, ele introduziu gregos no templo. Um cidadão de Éfeso, Trófimo. Ficaram agitados, fecharam as portas do templo e queriam matar Paulo. Até que um soldado romano apareceu, e diz aí o texto, comandante da força. Poderia ser uma equivalência hoje de major ou coronel, uma autoridade maior, que protegeu Paulo, porque os romanos, eles queriam sempre colocar a ordem, não queriam tumulto, ainda mais no templo, em Jerusalém, e com tantos judeus ali. Tiraram Paulo do templo e espancaram Paulo. Diz aí o versículo 32, cessaram de espancar Paulo. E depois gritaram, mata-o. Versículo 36. Quanta pressão! Quanta rejeição! Ele está sofrendo ataque e ele está sofrendo no seu corpo. Diz aqui, cessaram de espancar Paulo. Imagina um monte de gente espancando Paulo. Não é um tapinha assim. Ele estava sendo espancado. E as pessoas gritando, mata-o. O que ele faz? Prega o evangelho na escadaria. Deram a permissão para que Paulo falasse e ele começou a falar em língua hebraica. E o judeu parava quando alguém falava em língua hebraica. Às vezes, irmãos, nós queremos o aplauso do mundo. A aceitação das pessoas. Será que nós teríamos aqui disposição para pregar o evangelho e falar de Jesus e testemunhar o que ele fez na nossa vida? Mesmo com o corpo ensanguentado e ferido, e as pessoas gritando, matem ele, matem ele. O apóstolo Paulo começa a falar que Jesus foi ao encontro dele. É o testemunho de Paulo em Jerusalém. Primeiro, Paulo testemunhou os frutos do seu ministério. Olha aí. Ele se encontra com os irmãos. E olha o versículo 19. Contou minuciosamente. A palavra na língua grega é muito interessante porque envolve aqueles detalhes. Quando alguém não deixa algo de fora mesmo. Contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Ninguém pensou, Paulo é bom demais. Paulo é dedicado demais. Paulo é superior aos outros. Eles pensaram o seguinte, glória a Deus. Porque Paulo deu esta ênfase, o que Deus fez. Pelo ministério dele, mas quem estava fazendo é Deus. Quem converteu cada uma das irmãs que estavam aqui à frente e tocou no coração foi Deus. E quem vai sustentar na caminhada é Deus. Paulo contou minuciosamente o que o Senhor fez, as conversões.
a habitação e a vida no Espírito Santo, o evangelismo, a semeadura do evangelho, ele contou para os irmãos. Os frutos do ministério, os frutos da vida. Quando o filho pergunta assim, pai, mãe, quem o senhor ou a senhora já evangelizou e creu em Jesus? Papai e mamãe, quando vocês oraram assim, o senhor atendeu? Me conta alguma história assim. Nós precisamos, irmãos, viver o evangelho para ter essa experiência para contar para as pessoas. Olha, quando eu clamei naquele momento, o Senhor respondeu, aconteceu isso e aquilo outro. Ore. Eu lembro naquele momento em que eu estava evangelizando e aconteceu isso e aquilo outro. Evangeliza, o Senhor vai na nossa frente, o Senhor é conosco, o Senhor concede vitória. Agora, meus irmãos, se nós não nos consagrarmos a Deus, se nós não participarmos do ministério do Senhor, da vida do Senhor, da obra do Senhor, da dedicação a Deus, se a nossa vida for apagada espiritualmente, e não formos operosos na obra de Deus, o que nós vamos contar? Que experiência nós teremos para transmitir e encorajar outras pessoas? O que Deus fez na vida deles. Grata memória, como o coral cantou maravilhoso esse hino. Grata memória, as lembranças que dão aquela gratidão. Obrigado, Deus, aconteceu isso. Obrigado, Senhor, eu não sabia nem o que fazer, eu estava desesperado. Naquele momento eu clamei, eu orei, eu entreguei e o Senhor agiu poderosamente. Segundo Paulo, testemunhou aquilo que Deus fez na sua vida. O ministério de Paulo foi abençoado porque a vida de Paulo foi transformada. Ele era um instrumento, olha só, o que Deus fez através do seu ministério, as pessoas glorificaram o Senhor. No capítulo 22, ele vai dizer, eu caí por terra. E o Senhor Jesus me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele diz, que farei, Senhor? Agora o Senhor é que manda na minha vida. Eu não mando mais. Até aqui eu, daqui para frente, Jesus Cristo. O homem precisa morrer. Nós temos que dizer o seguinte, Senhor, eu não vou fazer mais a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou encontrar força no Senhor. O tesouro da minha vida será o Senhor. Ele tinha a disposição, ele tinha a entrega, ele tinha a consagração para que a glória fosse de Deus somente. Tenha Deus em vista sempre. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus. É para Jesus, é por Jesus, é em nome de Jesus tudo. Terceiro, Paulo testemunhou com sabedoria para não escandalizar. Esse voto, irmãos, que ele fez aqui, era um rito comum, envolvia até alguma questão de alimento, purificação, diz aí o versículo 26, tinha alguns dias para completar, cortar o cabelo. O ritual da purificação não era nem certo nem errado, é indiferente. Paulo precisava fazer isso? Não, pensando no voto. É um período de transição que as pessoas estão deixando essas coisas do antigo judaísmo, mas para não escandalizar, para não ser ofensivo, para que as pessoas não imaginem que Paulo é um rebelde, um revolucionário, qualquer coisa assim, ele fez esse voto. E nós precisamos ter esta sabedoria
no procedimento, na palavra, na vida como um todo. O que edifica? O que é próprio neste momento? Qual é a melhor palavra? Qual a melhor atitude? Quem está testemunhando, quem está vivendo para o Senhor, precisa da sabedoria do alto, para proceder da melhor forma. Tiago falou para ele: Paulo, faz isso. E ele fez. Sabedoria para não escandalizar. O mesmo Paulo disse: se o seu irmão se escandaliza porque você está comendo certo alimento, não coma. Meus irmãos, a gente às vezes estressa demais com as coisas, insiste em certos pontos. Paulo diz: não coma. Ah, mas é errado comer? Não, não é. Mas para não ofender, para o outro não tumultuar, não coma. Ah, mas eu não estou errado. Mas para ter paz, deixa de fazer. Para ter paz. Para não ter tumulto, para não ofender, para não atacar, para não causar esse reboliço. Siga o exemplo de Paulo. Seja um pacificador. Quarto lugar, Paulo testemunhou debaixo de forte perseguição. Às vezes alguns cristãos falam assim: eu não aguento mais. Ou diz assim: eu não vou olhar mais para aquela pessoa. Irmãos, vamos ver o que Paulo passou aqui. Israelitas, socorro! Falaram, no versículo 28, gritando. Pegaram Paulo, agarraram ele. Socorro! Como se ele fosse algo totalmente desprezível, que deveria ser aniquilado. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Caluniado, acusado injustamente. Ele introduziu gregos no templo. Meus irmãos, nós tínhamos, até hoje tem uma certa separação lá no Muro das Lamentações, mas nesse período aqui, nós tínhamos uma separação muito clara. O grego ou o gentil, que não era judeu, poderia ir até esse ponto. Ele não poderia passar. Eu cito até uma autoridade judaica que diz o seguinte: nenhum estrangeiro pode atravessar a barricada, aquela mureta assim, que cerca o templo e seu recinto. Não podia passar. Qualquer pessoa presa ao assim fazer será culpada pela sua morte, que se seguirá. Então Paulo, sendo acusado disso, ele deveria morrer. Se ele introduziu um grego, um gentil, por causa dessa lei do judaísmo no templo, ele tinha que morrer. Mas o texto não diz que ele fez isso, ele tinha sabedoria, ele conhecia muito bem essas coisas. Era uma acusação. E é por isso que o Paulo diz, em Efésios 2, que Jesus derribou a parede da separação que estava no meio. Fazendo uma referência àquela parede, aquele murinho lá em Jerusalém, que separava: para lá judeu pode, para cá fica gentil, mulher e qualquer outra pessoa. Daqui para frente só judeu e homem também. E as pessoas falam: não, a Bíblia é machista. Não, uma coisa é questão assim, da cultura. Outra coisa é o que a Bíblia diz e aprova. Jesus derrubou essa parede. Agora nós somos um. E todos nós, mulheres, homens, gentil, judeu, escravo, criança, todos nós temos livre acesso à presença do Senhor. O véu foi rasgado. Não tem nem sacerdote mais. Não tem mediador entre Deus e os homens. Só um, Jesus Cristo. Mas acusaram de Paulo de algo assim crucial, mortal, capital.
caluniado, excluído. Olha só o versículo 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Olha o tumulto. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Não podia matar no templo, né? Vamos fazer isso fora. Não, vamos pecar fora do templo, não vamos pecar dentro do templo, né? Exatamente como fizeram com o Senhor Jesus. Não vamos entrar no pátio de Pilatos, porque o sábado está perto. A gente peca em outro momento. Essa é uma mentalidade ritualista, que não vê o princípio das coisas, a verdade última. Olha só, ele excluído, lançado para fora, e depois vai ser espancado, chutado, como se fosse um malfeitor, uma pessoa desprezível e odiada. Queriam matar Paulo, diz aí o versículo 31. Presta atenção, queriam matar Paulo. Talvez amigos antigos dele. Ele era dessa turma antes. Espancado, mesmo assim, testemunhou. Por isso que Jesus diz: seja fiel até o ponto de morrer por mim. O que vale, irmãos, nessa vida é ser fiel a Deus. Não esmoreça na sua vida cristã a ponto de dizer o seguinte: eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais testemunhar, eu não vou mais conversar com ninguém, eu não vou mais me dispor para isto, eu estou cansado. Não desista de testemunhar de Jesus. Paulo, imitando Jesus, enfrentou Jerusalém, enfrentou as acusações, caluniado, excluído, odiado, espancado. E às vezes, meus irmãos, por bem menos do que ele passou aqui, nós já definhamos, sucumbimos, já não queremos as coisas mais, já nos ausentamos. Diante de todas essas pessoas, sabe o que Paulo fazia? Ele pregava o evangelho para elas. O mundo me odeia, odeia mesmo. Tem um monte de gente que não me olha, que não me considera. Tem no mundo. A Bíblia diz: o mundo vos odeia. O que Paulo faz então? Ele evangeliza, ele ora por essas pessoas, ele ama os seus irmãos judeus. É em momento assim que a gente vê realmente se a gente ama. Porque talvez, irmãos, eu, você, poderíamos dizer o seguinte: quer saber? Eu vou embora. Fiquem aí. Ele veio trazer uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Era um homem da paz, pacífico. E passou por tudo isso. Não desanime na sua vida cristã. Porque pela minha vida e pela sua, Jesus foi até a cruz. E quando nós pensamos o que Ele fez por nós, nós ganhamos força para continuar também por Ele. Sofrer, morrer pelo Senhor Jesus. Olha só como começa Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas tanto de Judeia como toda Galileia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos perguntaram assim: Senhor, é esse o tempo que o Senhor irá restaurar Israel? Jesus diz: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então veja que ele não disse que não vai restaurar Israel. Ele disse: não vos compete conhecer o tempo. Mas recebereis poder. Quer dizer, ao invés de pensar
nesses assuntos que é do conselho do Pai. Mas recebereis poder. Pensa no seguinte, no testemunho. Pensa em testemunhar. Deus nos chamou, testemunhas vocacionadas, poderosas no Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que falta na vida das pessoas não é algo humano, terreno, carnal, desta vida. O que falta, meus irmãos, na nossa vida é mais do Espírito Santo. Mais da vida de Deus em nós. Jesus disse, para com essas questões teológicas, abstratas. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Agora eu sou um crente, eu sou um cristão. Eu vou falar de Jesus, eu vou amar Jesus, eu vou seguir Jesus, eu vou pensar em Jesus, eu vou ler sobre Jesus na Bíblia. Por que fala ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria? Os judeus não gostavam de Samaria. Jesus está dizendo, se você gosta, se você não gosta, não importa, evangeliza. Não é assim que Deus faz? Eu não quero ir na igreja hoje. Deus não diz assim, então já que você não quer, não vai. Deus diz assim, se você quer, se você não quer, vai. Eu não quero ir trabalhar amanhã. Não tem isso, você vai, você tem que ir. Tem que acordar 4, 5, 6 da manhã e ir. É um caminho, meus irmãos, a vida cristã de obediência, não de questionamento. Seja uma testemunha fiel de Jesus. Amém. Vamos orar. Queremos lutar, Senhor. Lutar por Jesus Cristo. Como diz o hino, Senhor, desejo e imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, até meus dias findar. Transforma, Senhor, o nosso coração. Ó Pai, transforma a nossa vida. Nos dê, Senhor, a consciência de servo. Apenas um servo, nada mais. Uma testemunha de Jesus neste mundo. Que as pessoas olhem para nós cristãos e possam pensar ou dizer o seguinte: Jesus é bom. Jesus transformou aquela vida. Jesus é glorificado nesta vida. Perdoa, Senhor, o mau testemunho. Perdoa, Senhor, a falta de testemunho. E nós queremos, Senhor, testemunhar. Jesus entregou a sua vida por nós. E nós queremos também entregar a nossa vida por Ele. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor seja o nosso porto seguro diante das calúnias deste mundo, as falsas acusações, a falta de compreensão, a exclusão, o ódio. Que o Senhor, ó Deus, seja o consolo da igreja. O consolo de cada coração. Como diz a tua palavra, que nós nos apeguemos ao Senhor. Ó Deus, olha para o nosso coração que deseja testemunhar. Que esta semana, Senhor, sejamos úteis em tuas mãos, falando de Jesus, vivendo Jesus, exalando o bom perfume de Jesus Cristo como cartas vivas do Senhor, em nome de Jesus. Amém.